Papa Francisco reza pelas vítimas do genocídio na Armênia. Tem início o processo diocesano de beatificação de Dom Helder Câmara. Bispos da CNBB participam de Assembleia do CELAM em Santo Domingo. Veja também como acompanhar a Conferência dos Bispos nas redes sociais. E você que nos acompanha, permaneça aqui. O programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. Olá, seja muito bem-vindo! O processo de beatificação de Dom Helder Câmara foi aprovado pela Congregação para a Causa dos Santos. A fase diocesana teve início no dia 3 de maio, com missa na Catedral de Olinda. O repórter Luiz Lopes traz mais informações. Acompanhe. Dom Helder Pessoa Câmara, o dom da paz, é agora considerado pelo Vaticano um servo de Deus. Após a autorização da Santa Sé, foi iniciada a fase diocesana de seu processo de beatificação. A cerimônia celebrada no dia 3 de maio, na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, em Olinda, Pernambuco, marcou a instalação do tribunal que será responsável por analisar os textos publicados pelo bispo e escutar as pessoas que tiveram contato com ele, como o arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires. Depois do concílio, Dom Helder deixa o palácio para os serviços da diocese. Ele vai morar na sacristia de uma igreja, a Igreja das Fronteiras. Fizeram apenas uma divisória no fim da sacristia para fazer um banheirozinho, né, para ele. O resto, aquele pedaço todo tão grande, era para a livraria dele. No meio daquilo tinha então a mesa de trabalho dele, né? Não tinha secretário, não tinha ninguém para abrir a porta. Quando a gente chegava e tocava a campainha, era Dom Helder mesmo que ia abrir a porta. Quer dizer, exagerou. Mas esse exagero deu para nós um testemunho de que realmente a igreja deve ser isso. Ela deve estar o mais próximo possível do povo de Deus. Dom Helder, um dos idealizadores da CNBB, é lembrado pela doação à igreja e pela atuação na defesa da liberdade e dos mais necessitados. Ele é um homem que subia os morros lá para estar em contato com as pessoas mais humildes, que é uma realidade do Nordeste. E Dom Helder é muito presente como nordestino, de Fortaleza, não é? E que conhecia bem essas dificuldades todas do povo. De modo que era uma pessoa realmente profeta e que tem muito a motivar a igreja pelas suas palavras. Naquele período da ditadura, Dom Helder teve uma ação muito importante. O que eu considero mais importante, eu estava perto dele, né, foi a questão da não violência. Porque, diante daquela situação, o pessoal começou a se organizar. Então, houve toda aquela coisa, houve prisão de jovens, muitos morreram, muitos desapareceram. Então, eles não é o caminho. O caminho é da não violência. O que consiste a não violência? Nós temos que considerar que esses que estão hoje nos oprimindo são nossos irmãos. Hoje eles são opressores. Um dia poderão deixar de ser opressores e se tornarão nossos irmãos. Após a conclusão da fase diocesana do processo de beatificação, haverá uma investigação no Vaticano. Caso Dom Helder se torne beato, será considerado um exemplo de vida na comunidade, com a capacidade de ser o intermediário entre os cristãos e Deus. Para ser proclamado santo, será necessário que se comprove a ocorrência de um milagre, o qual deve acontecer após a sua nomeação como beato. Nós temos consciência de que esse processo não é rápido, isso é algo muito lento, nós não temos pressa, queremos também, de fato, levantar a questão para que as pessoas possam refletir, né, sobre a mensagem de Dom Helder. Isso vai ser muito oportuno para isso também, para refletir sobre as ideias de Dom Helder, que são muito atuais, não é? E vamos caminhando com o processo. Eu espero que a fase diocesana leve um ano no máximo. Depois, então, a gente vai ter que passar para a fase romana. Teremos que ter um postulador lá em Roma para poder, então, encaminhar um pouco mais o processo. Tudo isso tem um custo, que vamos ter que também contar com a colaboração das pessoas. Mas eu espero que dê tudo certo, que a gente possa, então, colaborar com a igreja com essa apresentação de alguém que viveu realmente uma vida inteiramente doada para a construção do reino de Deus. Mais de 8 milhões de pessoas afetadas pelo terremoto no Nepal necessitam de sua ajuda. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Caritas Brasileira convidam todas as pessoas de boa vontade a colaborarem com a campanha emergencial em favor das famílias
e da população do Nepal. Colabore. Sua solidariedade pode salvar vidas. SOS Nepal, uma campanha da CNBB e da Caritas Brasileira. E já estamos de volta com o programa da CNBB. Muito obrigado por sua audiência e companhia. Para rever os programas Igreja no Brasil, acesse a galeria de vídeos no YouTube que aparece aqui no vídeo. E você já segue a conferência no Facebook e Twitter? A página no Facebook da CNBB ultrapassou 170 mil curtidas. Acesse agora e confira fotos, vídeos, notícias e muito mais. De 12 a 15 de maio, o Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, esteve reunido na 35ª Assembleia Geral Ordinária em Santo Domingo, na República Dominicana. O arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, e o arcebispo de São Luís, Dom José Belisário da Silva, eleito na última Assembleia dos Bispos como delegado do CELAM, participaram da reunião. As assembleias do CELAM são realizadas a cada 2 anos. Em cada edição, um país latino cedia o evento com a participação dos presidentes e delegados das 22 conferências episcopais da América Latina e do Caribe. O caminho da igreja é o da franqueza, disse o Papa Francisco em missa pela memória das vítimas do genocídio na Armênia. Após 100 anos da tragédia, ainda é viva a lembrança deste triste acontecimento. Veja na reportagem de Isabela Momenté. Em abril deste ano, o Papa Francisco celebrou missa em memória ao centenário do massacre do povo armênio. O pontífice usou o termo genocídio ao se referir aos ataques turcos que quase exterminaram os armênios entre 1915 e 1917. Nenhum papa antes de Francisco havia usado publicamente o termo genocídio para se referir ao massacre dos armênios. O Papa comparou os ataques às outras tragédias que marcaram o século passado, como o nazismo e o stalinismo. Foi algo extraordinário para os armênios, 6 milhões de armênios do mundo, e para o mundo todo. Sua Santidade, aceitando o convite do nosso patriarca católicos, Nestés Pedro XIX, pai e cabeça da Igreja Armênia Católica, aceitou presidir uma Santa Missa pelos 1,5 milhão de mártires armênios e declarou que foi realmente um genocídio, um acontecimento muito importante, porque até hoje internacionalmente não tinha sido aceito por motivos políticos essa primeira tragédia, esse primeiro genocídio do século XX e o primeiro de um povo cristão. No centenário da celebração do martírio, o Papa Francisco proclamou São Gregório de Narek, doutor da Igreja Universal. O monge armênio ficou conhecido por seus escritos e doutrinas. Segundo Francisco, o mais amado e lido dos santos armênios, soube expressar mais do que qualquer outro o sentimento de seu povo. A Igreja Armênia Católica já faz vários anos que trabalha para conseguir essa declaração. Fez congressos internacionais, um em Roma, na Universidade Oriental, outra em Beirute, no Líbano. O Santo Padre, num gesto paterno, pediu que se estudasse, que os teólogos examinassem mais rápido, dessem prioridade para este tema. E a opinião foi unânime dos teólogos, que era um santo que merecia ser doutor da Igreja. A Diocese de Anápolis está vivendo o Tríduo em preparação ao jubileu dos 50 anos de sua criação. A grande festa será no próximo ano. No site da Diocese que aparece aqui no vídeo, você confere a programação completa do Tríduo. Parabéns a toda a Diocese! E muito obrigado por sua companhia. Nos encontramos aqui na semana que vem. Um abraço!